doença de Peyronie é uma deformidade adquirida no pênis. Por que se adquire essa deformidade? Porque existe uma membrana, essa membrana ela é pressurizada porque no seu interior tem uns corpos cavernosos que quando nós nos estimulamos, nos erotizamos, o sangue sob pressão vai entrar e vai fazer essa membrana esticar, nesse sentido e nesse sentido. Então a doença de Peyronie é quando forma uma fibrose, uma cicatriz nessa membrana. Todo local no corpo que forma uma cicatriz, nesse local necessariamente irá perder elasticidade. Então quando o cilindro é pressurizado, tendo a perda de elasticidade, vai aparecer as diferentes deformidades. Então o pênis pode curvar para cima, para o lado, para baixo, poderá afinar. Tudo depende do local que perdeu a elasticidade e da extensão da perda de elasticidade. As principais causas da doença de Peyronie, ou seja, a geração de fibroses no pênis, estão relacionadas com condições favorecedoras, como o diabetes. O diabetes favorece a formação de fibrose no pênis. Uso de injeções intracavernosas. Os pacientes que usam comprimidos e não têm uma boa resposta de ereção aos comprimidos, que eles começam a aplicar injeções para ter ereção, injeções aplicadas no próprio pênis, essas injeções também favorecem a formação de fibroses. Cirurgias da próstata, chamada prostatectomia radical. A remoção da próstata, que é uma glândula logo abaixo da bexiga, os nervos que vêm muito próximo da próstata e do reto, uma vez danificados na remoção dessa glândula ou a cirurgia do reto, atrapalham o mecanismo da vasodilatação, atrapalham a ereção. Toda condição onde não temos uma boa ereção noturna ou matinal, por perda da inervação ou menor vascularização no pênis, vai diminuir a concentração de oxigênio no interior do pênis. A diminuição de oxigênio também são fontes geradoras de fibrose. Isso em qualquer tecido, seja no pênis ou no fígado ou em qualquer outro órgão. Então, essas condições, diabetes, arteriosclerose que diminui a vascularização do sangue, lesões arteriais, principalmente nas cirurgias da próstata e do reto, lesões neurais, são todas condições que vão favorecer o aparecimento de fibrose. Vão aparecer as deformidades no pênis associadas à diminuição do tamanho. O que é a fibrose peniana? A fibrose peniana é a transformação nessa membrana da concentração de fibras. Por exemplo, você tem fibras colágenas e elásticas, como um tecido. Quando nós temos uma roupa que tem lycra, essa lycra vai esticar. Vamos supor, tem 50% algodão, 50% lycra. A fibrose é a transformação daquelas fibras, que são microscópicas, uma maior concentração de fibras colágenas. O que é isso? É como transformar uma roupa que tinha 50% algodão e 50% lycra e portanto tinha uma elasticidade, numa roupa 80% ou 100% algodão, que passou a não esticar naquele local. Isso são as fibroses. Isso reflete em perda de elasticidade e reflete, portanto, na deformidade adquirida no pênis. Lembrando que essa deformidade adquirida no pênis só pode ser vista, só pode ser avaliada o quanto deformou com o pênis em ereção máxima. Se você não tem um pênis que tem boa ereção, fica difícil fazer o diagnóstico do quanto a fibrose deformou. Aí só com a ajuda do médico com ereções induzidas que é feito no consultório para efetivamente analisar a extensão das fibroses. Como é possível identificar se você tem a doença de Peyronie? É possível avaliando o seu pênis em ereção máxima. Toda condição que deformou o pênis em ereção máxima, essa deformidade pode ser desde o aparecimento de curvaturas,
aparecimento de afinamentos, ou apenas pela diminuição do tamanho do pênis em ereção, já é indício de fibrose, é indício de perda de elasticidade. Você pode fazer o autodiagnóstico. Esse diagnóstico não é difícil, aliás é muito fácil. E portanto, tendo esse diagnóstico, procure ajuda, aconselhamento médico para você tratá-la no início ou, dependendo do estágio mais avançado, até fazer um tratamento cirúrgico se for o caso. Mas se está no estágio inicial, também não deixe de procurar para os tratamentos clínicos, visando evitar uma indicação de um tratamento cirúrgico futuro. O que o homem pode fazer ao perceber os sinais da doença de Peyronie? Tem duas formas de examinar o pênis para ter algum sinal da doença de Peyronie. Um é você palpar ele flácido, porque a melhor forma de palpá-lo para sentir algum nódulo, alguma cicatriz, alguma fibrose, é palpando ele flácido. Então, no banho, que ele está mais relaxado, numa água morna, palpar estruturalmente em toda a extensão do pênis, palpar, ver se você sente caroços, que pode ser desde um grão de ervilha a um caroço maior, do tamanho de uma moeda de 50 centavos, um real, ou seja, a extensão da fibrose é palpável com pênis flácido. Avaliar deformidades no pênis, necessariamente com pênis ereto, para pressurizar. Já com pênis ereto, você não vai palpar a fibrose de maneira fácil. É para avaliar a deformidade, o quanto aquela fibrose deforma o pênis, uma vez pressurizando o cilindro e avaliando o quanto houve de perda de elasticidade. Então, avaliar, fazer o autoexame, faça ele flácido e faça ele em ereção máxima. E analisar a parte funcional do pênis, e analisar a dificuldade da penetração, se no movimento escapa com facilidade ou que também está associado às fibroses. Uma dificuldade cada vez maior de se manter uma ereção. As fibroses muitas vezes afetam a capacidade de retenção do sangue dentro do cilindro, porque a ereção é um balanço entre a chegada e a saída. Se continua chegando igual, mas a saída é mais rápida, concomitante à deformidade, começa a aparecer as dificuldades de manutenção da ereção. A doença de Peyronie, ela pode estabilizar. Essa estabilização significa que a fibrose já se definiu e não vai nem piorar e nem melhorar. Se você tem essa estabilização nos últimos 3 meses, ou seja, nem piora e nem melhora, essa fibrose já chegou no seu estágio máximo. Para evoluir para uma fibrose maior, ou uma fibrose em outro local, precisaria surgir um outro ponto de fibrose. O fato de ter formado fibrose num ponto, não está livre de desenvolver em outros pontos ao longo da vida. Há casos, mas é a minoria, que desenvolve uma fibrose e essa fibrose com o tempo até melhorar, com medicamento até melhorar. Isso ocorre na minoria dos casos, ocorre em torno de 10 a 12% dos casos somente, uma melhora da fibrose, uma melhora da curvatura. A doença de Peyronie, ela é uma doença que é uma fibrose e é chamada de doença porque quando ela foi descrita em 1743, tudo que era descrito de novo ganhava o nome de doença e o nome de quem a descreveu. Por isso que recebeu o nome de doença de Peyronie, porque quem a descreveu era um francês chamado François Gigot de la Peyronie. Então, naquela época, chamava-se então essa doença de la Peyronie.
Os franceses usam muito La Peyronie, mas no mundo, exceto na França, abreviaram para doença de Peyronie. Essa doença de Peyronie, ela descrita lá naquela época, falava-se em doença. Na verdade, é uma fibrose adquirida. O termo doença é muito forte. Às vezes a fibrose é mais amena. E isso, com o tempo moderno, podemos chamar, ao invés de doença, uma fibrose adquirida no pênis, uma deformidade adquirida, para não ter a conotação doença, doença, doença. Agora, é possível retificar um pênis, é possível corrigir a curvatura, é possível tratar clinicamente. O fundamental é, em qualquer estágio da fibrose, ser possível oferecer um tratamento que dê um pênis funcional. O que é ter um pênis funcional? Boa capacidade de penetrar, no movimento não ficar escapando e tratar as disfunções eréteis muitas vezes associadas, que é a dificuldade de ter ou manter uma ereção até a ejaculação, até o orgasmo. Toda essa condição de tratamento clínico, eventualmente até o tratamento cirúrgico, visa recuperar o aspecto funcional do pênis. E recuperando o aspecto funcional do pênis, podemos sim dizer que é possível curar uma situação que não era funcional e que passou a ser funcional. Isso em qualquer idade, em qualquer situação. Por isso, busque ajuda. Não sofra sozinho, não fica deprimido, porque o problema da fibrose no pênis leva à depressão em 80%, 90% dos casos. Eu mesmo já operei um psiquiatra com um Peyronie e ele falou: Paulo, eu não tinha ideia do quanto isso poderia levar a uma depressão. Eu estou deprimido e sou psiquiatra. Então, considere que você não está sozinho, que isso que você está passando é muito comum, mas não deixe de procurar ajuda.